Minutinho. Aproximar aqui, isso. Boa noite a todos. Guardar o pessoal entrar. A Rúbia já está online. Deixa eu pegar aqui um momentinho. Aí. Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live. Olá, tudo bom? Tudo bom? Joia? Está me ouvindo Beleza. bem? Tô com o foninho, tá bem, Ah, bem tranquilo. né? Certo. Guardar um pouquinho o pessoal entrar, aos pouquinhos eles vão Uhum. entrando. O Júnior, seja bem-vindo. A Garloff também, seja bem-vinda. Hoje falar um pouquinho sobre casamento, né? Vamos que vamos. Tainá, minha noiva, seja bem-vinda também. Ah, eu vi ela nos stories hoje. Tudo bem, Tainá? O Arte TS, Arthur. Oi, Arthur! Nossa, quanto tempo. certo. Rubi, está me ouvindo bem? O pessoal que está assistindo está me ouvindo bem também? Sim. Beleza. Então vamos começar então, sem papos na língua, vamos carregar logo esse tema, que é muito importante. O pessoal que vai casar, já enviei o convite para o pessoal que vai casar também. E vamos começando. Gostaria que você se apresentasse, quem você é, quantos anos você tem, de onde que você mora, de onde você é. Se apresente um pouco. Tá. Então, eu tô quarentando já. Eu sou de Curitiba e toda a minha história é daqui, né? Eu Uhum, comecei nesse mundo dos casamentos em 2009, que foi o ano que eu noivei. Então, assim, eu namorei 6 anos e aí eu noivei. E por incrível que pareça, 2009 nem é tanto tempo assim, mas o mercado de casamentos era assim, tipo, muito engessado. Era tudo muito protocolar e quem ditava as regras eram as cerimonialistas. Então a gente não tinha esse conteúdo, toda essa informação que a gente tem hoje, a gente não tinha naquela época. É até bizarro de falar. Só para vocês terem uma ideia, assim, né, do que eu gostaria de ter feito, mas eu fiquei com medo por conta desse engessamento todo de mercado. Eu cogitei de casar no domingo. E na época os fornecedores não trabalhavam no domingo. Então fazer um almoço de casamento era uma coisa muito bizarra, assim, meu Deus, mas não tem como. Vai ter fornecedor para entregar as coisas? Não tinha. Então uhum, essas coisas foram me deixando um pouco assim inseguras, né? Como é que eu ia fazer? Sem contar que em 2009 eu tinha um orçamento de R$ 0 para casar, então eu não sabia, não tinha a menor ideia de como eu ia fazer para planejar, organizar e executar e pagar todos os fornecedores. Então eu comecei, assim, não é possível, né? Eu vou começar a fazer as minhas anotações aqui, eu tenho que arranjar um jeito de casar, de viabilizar isso tudo. Então eu comecei a fazer algumas pesquisas, de acordo com o que eu podia, porque não tinha tanta informação assim na internet. E aí eu uhum, coloquei, jogava tudo isso num blogzinho no WordPress, assim, gratuito. E com o tempo eu sim. percebi que as pessoas acessavam esse blog e começavam a comentar: nossa, eu também estava pesquisando isso, eu também queria saber sobre isso. E aí com isso a gente acabou, eu e meu marido, né, acabamos transformando o blog do casamento num negocinho um pouquinho mais profissional. E aí eu comecei a escrever todo dia, pesquisar e tudo mais. E estou aqui até hoje, né? E nesse meio período aí, nesse meio tempo, eu ainda comecei a trabalhar. Eu entrei no mercado de casamento com os meus pais. Meus pais eram da área gráfica. E só que o meu pai era da área gráfica mais industrial, assim, ele trabalhava com coisas bem pesadas, com impressão de apostilas e tal, e ele não queria mais isso. Então a gente resolveu assim, por que não fazer convites de casamento, né? Então a gente abriu uma empresa bem em paralelo com tudo isso. Então eu era noiva, estava entrando no mercado de casamento e criei o blog do casamento, tudo ao mesmo tempo. E Uhum. aí tô aqui até hoje, daí eu entrei em 2014 com o curso aliás, com o YouTube, e agora em 2023 eu lancei o meu curso também para os noivos que precisam planejar o casamento e estão muito perdidos. Ah, eu vi que você chegou a lançar o curso. Nesse curso, você tem como você dar uma breve comentada sobre esse curso que você que lançou?
Tenho, aham, esse curso assim, ele é baseado em todas as minhas anotações e nas minhas experiências. Então, o que que eu fiz? Eu peguei tudo que os noivos precisam saber e eu transformei isso numa espécie de módulos, assim, em ordem cronológica. Então, assim, Uhum. por exemplo, aqueles noivos que querem casar, mas eles não sabem como fazer, porque eles precisam fazer um casamento mega barato. Então, eu criei, assim, aulas com tipos de recepção, tipos de cerimônia, e aí você vai Uhum. encaixando tudo isso na sua vida, sabe? Então, na medida que você vai assistindo as aulas, tem um material de apoio lá que você vai preenchendo junto com as aulas, de acordo com os teus gostos e tudo mais. E aí, no final do curso, você tem um plano de casamento traçado, né? Com todas, até tipos de vestido de noiva, tipos de buquê que combinam mais com o tipo físico da noiva. Enfim, é assim, são acho que 47 aulas, são 5 horas de curso, assim, todos bem moduladinhos, assim, para ficar bem agradável. Então, os noivos podem assistir aos pouquinhos, assim, sabe? Para poder fazer com que essa experiência seja um pouco mais prática, mais simples. Porque eu acredito que, assim como eu, todo mundo meio que se desespera um pouco na hora de planejar, né? Meu Deus, eu não sei se eu tô esquecendo alguma coisa aqui, não sei se tá certo isso, não sei se eu comecei do jeito certo. Então, o curso eu fiz justamente para isso, sabe? Para fazer a coisa meio fluir por osmose, assim. Muito bom, bacana. É, então, Rúbia, por onde que a gente começa no casamento? Então, a boa notícia é que o primeiro passo para o casamento não custa nada, né? Uma das únicas coisas que é gratuita na vida dos noivos, assim, é a lista de convidados. Aham. A gente entende que o casamento é uma coisa muito legal, né? Então, assim, é muito natural que os noivos acabem enfiando os pés pelas mãos e querendo começar pelo que eles mais gostam, né? Então, assim, a noiva, ai, vamos começar a definir estilo de decoração, ai, eu vou começar pelo convite de casamento. Mas, na verdade, a lista é que vai ditar toda coisa, sabe? Ela que vai fazer aquele abrir a caixinha, assim, a nossa mente, para todas as outras coisas, né? Então, assim, a lista define basicamente três coisas muito importantes, né? A primeira é o tamanho da festa. Então, assim, você listando todas as pessoas, você vai ter uma noção de, pô, a minha festa vai ter mais ou menos, se eu não fizer cortes, né? Nossa, vai ser para 300 pessoas, porque a minha família é muito grande. Ou então assim, nossa, minha festa vai ser muito intimista, já fiz a minha lista aqui, vai ser para 20, 30 pessoas. Então aí você já tem uma noção do tamanho da festa, o que daí num passo dois você já teria assim um pouquinho mais de foco para procurar o lugar que você quer casar. Então assim, se você tem uma lista de 300 convidados, você não vai perder tempo indo em capelinha visitar, você não vai perder tempo indo em restaurante bistrozinho lá que tem só 6 mesas, né? Então você já tem que focar no espaço ali necessário para caber todas as pessoas dentro da tua festa. E um terceiro é o orçamento, né? Que é muitíssimo importante, inclusive. Então, assim, minha lista tem 300 pessoas, mas eu tenho orçamento para bancar essa festa para 300 pessoas? Se sim, beleza. Se não, tem que fazer os cortes, ajustar. E aí vai aquela sambada, a gente dá aquela sambada básica, assim, para conseguir ajustar tudo. Então, basicamente, comece pela lista. Então a lista ela é o start de qualquer casamento, então vamos dizer assim, né? Então, De qualquer festa, na verdade, porque depois do aham, casamento vem festa de filho, vem qualquer festa de aniversário, sempre comece pela lista, que aí o resto vai fluindo assim, com base nela. tá certo. E quais são as dicas para escolher uma boa lista de convidados? É, essa dica eu até dou na jornada, no meu curso. Uhum. Uma coisa muito legal de fazer é você setorizar a tua lista. Assim, o papel aceita tudo, então assim, não tem problema nenhum você incluir ali na tua lista todas as pessoas do planeta que você queira convidar. O papel, você não paga nada para colocar essas pessoas no papel. Só que aí o que Uhum. acontece? Se a gente deixar essa lista meio desorganizada, a gente pode ter aí uns problemas de relacionamento, por exemplo, chantagens emocionais dos pais que querem convidar os amigos ou parentes muito distantes. Às vezes os noivos, homens, querem convidar os colegas que a noiva meio que não está muito querendo chamar, ou vice-versa.
Então, aí você acaba ficando com muita dificuldade, né? De fazer cortes na lista e tudo mais. Então, o ideal é setorizar. Então, assim, a primeira coluna lá da tua lista, coloca todas as pessoas, assim, por quem você morreria. Então, assim, os nossos pais, os nossos avós, os candidatos a padrinhos, né? Os nossos melhores amigos, aqueles amigos irmãos da vida. Pessoas, assim, que você não tem como casar sem elas ali junto. E aí, numa segunda coluna, você coloca lá os parentes distantes, que mesmo que você se relacione bem, às vezes uns grandes amigos de infância. Numa terceira coluna, parentes de fora, que vocês nem se convivem, não se veem muito, colegas de trabalho. Tem uma outra categoria, quem convidou para o casamento, por exemplo, né? Então tem muita gente assim, tipo, ai, nossa, estudei lá, sei lá, 15 anos atrás, mas me chamou para o casamento. Ah, vou botar na lista aqui. Se der, convida. Então, se você setorizar a tua lista, na hora que você precisar fazer cortes, né, definir o tamanho do casamento, você já pode ir eliminando essas outras colunas e só pensar na primeira, né? Até porque hoje em dia, assim, tem a chance de cortes de gente da lista é muito grande, assim. Tem muita gente que acaba tendo a ideia de fazer um casamento e vai enxugando, 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 enxugando e acaba fazendo aquele casamento a dois, assim, né? Para poder viabilizar. Então, setorizar a lista é uma dica muito boa para você conseguir focar bem, assim, nos planos, no orçamento, sem casar com dívidas e coisas assim. Bacana. Então, e a próxima pergunta é a seguinte: quais são as principais tendências do casamento em relação a esse ano, ou também vamos dizer assim, a essas estações? Cada estação tem uma tendência a seguir, por exemplo? Não, eu acho que na questão da estação, não. Eu acho que assim, o que acontece na estação é que cada estação do ano tem as suas particularidades, né? Então, por exemplo, assim, se você vai casar no verão, você não vai pensar num cardápio pesado, né? Então, assim, vamos supor, servir uma feijoadona lá com os vinhos bem quentes e tal. Então, você vai pensar em umas coisas mais leves, bebidas mais geladas, as próprias atrações da festa vão ser coisas mais ao ar livre. No inverno, você já, é o contrário, né? Você já pensa num cardápio mais quentinho, mais pesadinho, já pensa em atrações mais lembrancinhas, assim, né? Mais Uhum. que combinem mais com o inverno. Então, com relação a tendências de estação do ano, não. A gente tem que só pensar na estação. Mas tem tendência, sim, para esse ano, algumas são bem esquisitas, inclusive, que uma delas é muito boa, que é a lista de convidados enxuta. Uhum. Isso veio tudo da pandemia. Então, Pera lá que a minha garganta irritou. Tranquilo. Na pandemia, minha voz saiu. Na pandemia a gente teve essa tendência. Pera aí, Tranquilo. fiquei sem voz. Na pandemia a gente veio com essa tendência, né, da lista enxuta. E isso permaneceu. Então, assim, as coisas continuaram dessa forma. Antigamente, fazer um casamento com uma lista de convidados restrita era muito bizarro. E hoje não. Hoje a gente vê essa tendência, né, das pessoas achando que faz mais sentido você fazer um casamento mais intimista, só com as pessoas que você gosta. Então, isso faz muito mais sentido hoje em dia do que antigamente. Isso é uma tendência. Até anotei aqui a próxima. Uma outra tendência que eu falei que é bizarra é o buquê do noivo. Na verdade, assim, eu falo que é bizarro, mas é uma tendência que pode pegar, que ela vem muito da geração Z. E é uma Nossa. tendência que ela rompe um pouco com essa tradicionalidade, com esses protocolos do casamento. Então, é uma coisa assim que a geração Z gosta, é um destaque assim que você dá. Ah, se a noiva tem esse destaque, por que eu não posso ter também? Entende? Mas eu não sei se é uma Uhum. coisa que vai pegar, porque tem muitos noivos de hoje que eles pensam muito, que eles prezam muito por tradição e tudo mais, então a moda está aí. Se ela vai vingar, não sabemos, mas ela existe, né? Uma outra Bacana. tendência que ela já vem lá de trás, mas ela é muito boa, são essa preocupação com o casamento ecológico. Então, você se preocupar com o mínimo de geração de lixo possível na tua festa.
né? Então, uma das coisas que você pode fazer é pensar numa decoração botânica, que é aquela decoração mais com plantas, com flores no vasinho, coisas nesse sentido, né? E pensar, por exemplo, uma coisa muito bacana, né? Você pensar já com o pessoal que vai preparar as comidinhas na tua festa. Para quem que vocês vão jogar no lixo a comida que vai sobrar? Será que não dá pra gente armazenar e fazer uma doação para uma família carente? Ou então para doar para uma instituição? Porque tem muitas regras sanitárias assim em restaurantes Sim. que não deixam você fazer isso, né? Ah, se a pessoa passar mal, ela vai te processar e não sei o que, não sei o que. Só que, na verdade, é uma preocupação assim, gente, tem tanta gente passando fome, né? Assim, será que vai fazer mal você pegar a comida que sobrou da tua festa e doar, destinar para uma pessoa, para uma família ou para uma instituição, né? Que super vai valorizar essa refeição? Também é uma atitude sustentável, né? Sem contar Uhum. outras coisas, como lembrancinhas também, né? Lembrancinhas, plantinhas, aquelas eco bags, né? Que são aquelas sacolinhas de algodão que o convidado pode ir no mercado depois, comprar coisas e tal. Também são legais. Então, são aluguel de vestido, né? A segunda alocação, ou então comprar um vestido usado, reformar para usar e depois vender esse vestido, ou seja, fazer esse vestido circular no mercado, aquela coisa do. Aí eles falam, tem até os brechós usam muito esse termo que eu esqueci agora, que é aquele negócio circular lá, sabe? Que assim, a Uhum. noiva usa, depois passa para outra. Então, assim, o vestido fica, sabe, fica rodando aí, sem precisar. Cada noiva tem o vestido e descarta, tem o vestido e descarta. Todas essas coisinhas são atitudes legais. Você não precisa focar 100% num casamento sustentável, ecológico, mas, assim, são coisas que são muito boas, assim, né? Por mais que você faça o mínimo da sua parte, que você já vai estar fazendo alguma coisa, né? Então, é uma tendência que eu espero que realmente fique, assim, porque ela é muito válida. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, mas eu acho que eram essas as tendências. Ah, o Pix! O Pix também é uma tendência que começou com todo mundo olhando torto, assim, os convidados, né? Mas o presente por Pix também é um negócio que veio para ficar, assim como pedir dinheiro por conta bancária, né? Uhum. Ele veio substituir isso. E muitos noivos preferem, assim, essa facilidade do assim, ah, você quer me presentear? Então faz um Pix para mim, né? Depois eu vejo o que eu quero. Então, é uma coisa que provavelmente veio para ficar e para dividir espaço com as listas de presentes, né? Online, listas de lojas também. Então, o Pix também é um negócio que é muito legal e veio para ficar. E tem uma outra questão também que não que essas tendências sempre existiram, mas a preocupação com isso aumentou e virou uma tendência, assim, né? Que são a preocupação de escolher uma atração legal para o casamento. Então, assim, o que é uma atração de casamento? O DJ e a banda, né? Então, são atrações bem clássicas, todo mundo faz. Mas se você não gosta de balada, não gosta de DJ, não gosta de música, não faz sentido você ter isso, né? Mas assim, você pode, por exemplo, pensar numa atração que seja de acordo com o perfil dos noivos e também que os convidados vão gostar. Então, por exemplo, comida é atração. Você pode, por exemplo, ter um carrinho de pipoca, um carrinho de sorvete lá na tua festa, né? Então, quem que não vai gostar, né, disso, assim? Uhum. Joguinhos, bingo, fliperama, videogame, são coisas assim que fazem com que os convidados se divirtam e eles não esqueçam do teu casamento, porque você pensou na atração certa para tua festa, né? Para os convidados se divertirem, para os noivos se divertirem, né? Então, pensar numa atração legal. Às vezes um DJ, um cantor com voz e violão, um show de mágica, enfim, tem tanta coisa que dá para fazer. São coisas legais que fazem com que as pessoas lembrem do teu casamento e, nossa, esse casamento foi legal, foi diferente dos outros que eu já fui, né? Porque você caprichou na escolha das tuas atrações. Então, isso também é uma tendência que ela tá se ampliando, né? Porque antigamente a gente falava de atração, assim, era DJ e banda. E hoje não. Hoje a gente tem muitas outras coisas legais para colocar numa festa de casamento e deixar ela bacana, né? Enfim, essas são as tendências assim que eu acho que vieram para ficar mesmo. Certo. Você falou da questão da
nas atrações aí, me lembrou, não sei se é no Pará é muito comum essa atração, da câmera 360, que é uma Ela tá uma plataforma, tendência. Uhum. aham, que é uma plataforma que ela grava os movimentos das pessoas e ela faz o looping, né? Que ela grava Isso. em efeito. Então, é uma tendência que começou no ano passado, após a pandemia, no caso, né? Sim, quando as festas começaram, ela tá bem forte, assim, é uma tendência, todo mundo tá fazendo e ela combina muito com quem vai fazer baladinha, né, festa, com DJ e banda ali. Então, porque grava o vídeo, daí você pode compartilhar e tal, então é uma vibezinha nova que chegou e que eu acho que ela vai ficar aí por algum tempo. E é muito legal, inclusive, né? Legal, tá certo. Ô, Rúbia, quais são os aspectos mais importantes para na hora de escolher o local e também o local da cerimônia religiosa e também na recepção? Quais são os Então, essa critérios? parte, assim, essa parte é bem importante, sabe? Faz muito, assim, ela tem muita importância no planejamento, porque às vezes a gente vai só pela aparência dos lugares, né? E Uhum. nem sempre vocês, assim, eu sempre falo no meu canal lá do YouTube que escolher um lugar bonito é legal, porque você não precisa de tanto dinheiro para decorar esse lugar. Porém, só a beleza não conta, porque assim, o que é mais importante na hora de você escolher o lugar, né? São vários critérios. Primeiro, o lugar tem capacidade, né? Parece tão óbvio, mas assim, eu vou falar uma coisa que algumas pessoas fazem de muito errado, e eu já fui num casamento que isso aconteceu e é muito complicado. Você convida lá 150 pessoas para o teu casamento. Aí você considera que só 100 vão. E aí você fecha lá o lugar que cabe 100 pessoas. E aí o que Não. acontece? Ah, sei lá, foram 130, só que o lugar só cabia 100. E aí assim, ainda tem DJ, tem banda, tem pista. Aí não cabe toda essa programação dentro daquele espaço com 100 pessoas, entendeu? Hum. Então, isso é um dos erros gravíssimos que às vezes os noivos cometem. Então, assim, o ideal é você tentar fechar um local, um espaço que caiba toda a tua lista de convidados. Quem não for, beleza, é espaço a mais para os outros. Mas nunca diminuir, vou convidar 150, mas eu vou fechar um lugar com 100. Não, você tem que contratar um lugar que tenha lá uns 150 sim, porque senão pode dar zica no teu casamento. Então, o espaço é legal. Outra coisa que é interessante de você pensar, né? Quando você vai contratar esse espaço, você tem que se visualizar ali dentro, né? Então, assim, como que são os banheiros, né? Os banheiros, tem banheiro suficiente para todo mundo? Os banheiros são legais? Como que é o estacionamento? O carro fica na rua? É perigoso deixar na rua? Tem estacionamento para todo mundo? Né? A localização está cadastrado no Waze, que seja, se for uma chácara, né? É fácil de Uhum. achar, tem sinalização. Então, são coisas que a gente tem que pensar. E quando a gente vai fazer uma cerimônia religiosa, né, e fazer a festa em outro lugar, aí você tem que redobrar os cuidados. Porque, assim, a capacidade da igreja lá também tem que ser de acordo, compatível com o número de convidados. A distância, né, dos dois. Então, se você vai casar, por exemplo, às 19 horas numa igreja, compensa fazer uma festa numa chácara depois? Numa chácara assim que, sabe, que o trajeto lá, a localização seja um pouco mais distante, né, para o Uhum. convidado ir de noite lá pro meio do matão? Não compensa. Às vezes compensa mais, então, você fazer a cerimônia e festa num mesmo local, né? Então a localização, a distância dos dois pontos, você tem que considerar quantos minutos eu vou gastar, se vai ter trânsito, meu convidado vai conseguir chegar, é bem sinalizado, dá para chegar fácil pelo Waze, né? Então são essas coisinhas que a gente tem que sempre colocar em primeiro lugar ali antes de fechar o espaço só pela beleza, né? E aí sem contar também a questão do orçamento. O meu casamento, por exemplo, eu fechei um espaço que ele não era bonito por fora. Ele era um galpão, assim, bem simplão, no meio da cidade, mas ele era perto da igreja, porque a minha cerimônia foi às 19h30. Então, eu não podia escolher um lugar muito longe. E era um lugar que o meu orçamento dava, né? Então, assim, o local era muito legal, eu fiz uma decoração bacana, todos os convidados gostaram muito. Mas eu não escolhi pela beleza, eu escolhi assim pela praticidade, pelo Uhum. deslocamento, né, pela localização e tudo mais. Então a gente tem que sempre pensar nisso. Às vezes a gente tem que deixar de lado algumas preferências, né? E
poder deixar o planejamento mais prático possível e o mais prático possível para os convidados também. Certo. No meu caso, Rúbia, a questão do local foi nós pré-definimos um local aberto, só que ele é muito lindo. Ele é, assim, aquele lugar rústico que nós, é de acordo com o nosso ambiente de casamento que nós queríamos mesmo. E é um Uhum, lugar semi-aberto, na verdade, porque o fundo ele é coberto. Só que caberia uhum, poucos bom. convidados. Então, a maior parte dos Uhum, convidados queria a céu aberto. Nós colocaríamos a mesa, faria toda a estrutura e tal. Só que aí nós uhum. vamos casar em outubro. E outubro começa o início da chuva. Então, nós tínhamos conversado, pré-definido esse local, porém, nós esquecemos desse detalhe. E aí nós voltamos atrás e nós escolhemos um outro local, um salão fechado, fica até bem localizado aqui no interior de São Paulo, né, onde nós vamos casar. E aí, para nós, ficou melhor e mais barato, inclusive. Nós nem Pois imaginamos é. o local, desse, né, a questão de escolher esse local, porque, assim, nós ficamos tão fascinados com o local assim aberto que quase fechamos com ele, mas por causa de um detalhe nós tivemos que mudar. E assim, existe grandes chances de dar tudo certo, mas e se chover? Claro que, Uhum. assim, eu até coloquei um Reels esses dias no Insta lá e tal. A gente, quando vai casar ao ar livre, a gente tem que pensar num plano B, né? Que é ver se o local tem um espaço fechado, assim, nossa, vai chover no dia, desloca toda a decoração para esse espaço para você poder casar, mas no teu caso ali o espaço coberto era para poucas pessoas, não caberia todo mundo ali de baixo. Então, uma outra alternativa seria você fazer locação de tendas, né? Mas às vezes, dependendo do número de convidados, não fica nem confortável, né? Se ele não tiver, se esse espaço que você ia inicialmente fazer o casamento, se ele tivesse assim um salão de festas fechado, onde assim, choveu, tudo bem, vem todo mundo aqui para dentro, porque eu já fui num casamento, inclusive, numa chácara muito bonitinha, ela era uma mini chácara, o espaço para o casamento era maravilhoso, assim. Só que bem na hora da cerimônia caiu um toro, um dilúvio, não é nem um Nossa. dilúvio. Eles tiveram que sair correndo, catando toda a decoração e montar tudo dentro. Mas como eles tinham um espaço interno, que era muito bonitinho, por sinal, assim, todo mundo ficou triste que pena que choveu, ia ficar linda a cerimônia lá fora, mas o espaço de dentro comportou todo mundo, protegeu todo mundo da chuva, então ninguém se molhou, não teve desconforto, então deu tudo certo e ninguém, assim, ficou chateado no final das contas, né? Porque acabou funcionando muito bem o plano B. Então, às vezes, a tua escolha ali, claro, a gente deseja sempre que esteja um dia lindo, maravilhoso, com sol, né? Mas se acontecesse de chover, talvez você tivesse problemas, né? Para acomodar todos os convidados ali de forma confortável. Isso mesmo. Mas no final das contas, nós escolhemos um local mais amplo, um local coberto, e também é um local de fácil acesso, de fácil localização. Então acabou compensando mais e mais barato também. No final das É, contas, né? Só isso que aí é acaba aquela contando, questão, né? né? Isso. E é aquela questão também da comodidade dos nossos convidados, tem tudo isso. Aí, no final das contas, acabou compensando mais esse local fechado, que não tinha aquela estrutura que o outro local tinha, na questão da beleza em si, porém tinha os outros critérios que preenchia totalmente o que o outro não tinha. Sim. Era para ser, né? Acabou que É, assim, vamos ver no dia. No dia você vê a previsão do tempo aí, só para saber se você, né, se safou de um baita de um problema, assim. sim. Mas, igual que a Thaina está comentando, né? Que o local também não ia comportar as mais de 150 pessoas. Você É, vê? isso é um problema, sabe por quê? Porque quando a gente fica num espaço muito apertado, principalmente se a festa vai ter DJ, banda, né? Então, o que a gente tem que considerar? O espaço tem que ser, tipo, duplamente maior. Porque você tem que considerar as mesas e os convidados que vão ficar sentados. Aí, por exemplo, se tiver uma banda, um DJ, você vai ter que ter o espaço para o equipamento deles, mais a pista. Uhum. Então, esse casamento que eu falei que deu super errado, infelizmente, foi isso. Assim, o salão de festas era para 100 pessoas, foram 140, 130, uma coisa assim, e tinha DJ e banda. Então, o que aconteceu? As pessoas que estavam dançando, elas dançavam meio que nas costas de quem estava sentado. Então, assim, você estava sentado com uma pessoa dançando aqui.
sabe? Então não tinha espaço e ainda faltou lugares para muita gente, assim, boa parte das pessoas acabou, boa parte não digo, mas assim, eu acho que umas 15, 20 pessoas estavam sem lugar para sentar. Aí a quantidade de garçons não foi suficiente, então assim, os garçons acabam demorando para atender as mesas, então os convidados já começam a ficar meio desconfortáveis. Então tem todo um problemão por trás disso, assim, né? Você meio que não pensar nessas questões técnicas, assim, né? Se deixar envolver pela emoção, pela empolgação. Então a gente tem que sempre prestar atenção nessas coisas para a festa ser realmente perfeita. Nem que ela não seja feita no lugar mais bonito, que é o seu caso e o meu caso. Eu também não casei no lugar que eu gostaria muitíssimo, que era o lugar mais bonito. Mas deu tudo certo, a festa foi perfeitinha. E é isso que no final das contas acaba levando a pena e valendo a pena. Porque os convidados, eles percebem que a festa tá perfeita quando? Quando eles têm espaço suficiente para circular, para sentar, para dançar, tem comida suficiente, comida de qualidade, quando tem, quando eles se sentem acolhidos pelos detalhes, mesmo que você economize, né? Tipo, nossa, você viu que foi os pais do noivo que fizeram os docinhos? Nossa, você viu que linda da lembrancinha foram os noivos mesmos que fizeram. Então, tipo, tudo isso, sabe, dá aquela sensação de acolhimento e o convidado fica muito encantado com essas coisas, né? Muito mais do que só um espaço bonito. É, exatamente. E a Tainá, quando nós fizemos a lista, nós não fizemos essa categorização que você citou, né? Aham. Eu citei, só separei os amigos, família, por exemplo, as pessoas do Uhum. trabalho, né, que não são muitas também, e acabei só separando desse jeito, mas detalhadamente, igual a pessoa, nós não colocamos isso, não. Aham. Mas vocês já fizeram, já entregaram o convite? Não, ainda não. Ah, tá. Nós É, vamos pegar. então, então assim, daria tempo de fazer cortes e a setorização aí, mas assim, se vocês não têm muito, assim, se o orçamento tá bem ok, né? Vocês não precisam nem setorizar a lista. Isso daí é mais para quando você tem que encaixar muito o orçamento com a lista de convidados, Uhum. né? Às vezes, assim, por exemplo, eu tenho amigos que têm famílias muito grandes. Então, assim, a família do noivo é gigantesca e a família da noiva também. Então, nossa, eu sempre ouvi meus amigos falando: Meu Deus do céu, eu não sei como é que faz um casamento pequeno, eu não consigo. A minha família tem 100 pessoas de um lado, 150 da outra, mais os amigos, mais não sei o quê, dá 300, 400 pessoas. Então, é Sim, nesse caso aí que você tem que meio que setorizar para, tipo, com dor no coração, eliminar algumas pessoas da tua lista, né? Mas se não for o caso de vocês, vocês já estão com essa parte bem avançada, não vai precisar cortar ninguém, nem precisa. Aí não há essa necessidade. tá Duzentas certo, Uber. e Não, duas pessoas é bastante gente. É um é, casamentão. sim, E aí a tomara que dê tudo importância do certo. espaço maior que você falou, né? Sim, Acabou que realmente, nessa questão ali daquele outro espaço que não tinha uma área coberta muito grande, então assim, é mais seguro para vocês. Foi mais seguro, acho que foi uma decisão bem inteligente trocar para esse outro espaço coberto, mais barato e também que acomode muito mais, né, pessoas, para todo mundo ficar bem confortável. sim, foi uma escolha até um pouco difícil, né? Porque realmente o outro lugar é muito bonito. Só que aí nós vimos a questão das desvantagens, né, que pesava É. mais do que a vantagem da beleza em si. Sim. Não, mas foi uma boa escolha. Eu acho que assim, ainda mais pelo tamanho da lista de vocês, assim, eu acho que é fundamental você escolher um espaço maior, mesmo que não seja o dos sonhos, mas não importa, porque vocês que vão fazer o casamento dos sonhos acontecer, né? Em todos os outros aspectos. Exatamente. Então, foi uma decisão bem inteligente. Exatamente. Rubi, você citou a questão da questão financeira, que é um dos aspectos mais importantes no planejamento do casamento. Queria ver com você quais são as principais dicas para nós economizarmos dinheiro durante o planejamento do casamento. A primeira é ser pé no chão, né? Assim, quando a gente fala de casamento, o céu é o limite, né? Então, assim, ser pé no chão e saber das suas limitações é o primeiro passo. Parece tão óbvio, mas assim, eu já vi muita gente comentar lá no YouTube, né, nos comentários. Até teve uma noiva que eu não me esqueço dela. Ela falou assim: Nossa, eu acho que eu vou ter que cancelar o meu casamento, porque eu me envolvi muito, me empolguei demais
e acabei contratando tudo, achando que eu ia dar conta, e ela falou, tava 3 meses pro casamento, ela não tinha como quitar todas essas contas, e ela ia ter que talvez cancelar tudo e desistir do Nossa, casamento, porque ela não conseguiu planejar a parte financeira, né? Então, assim, ser pé no chão. Então, assim, né, no caso dela, eu não sei exatamente os detalhes, né? Mas assim, só citando como exemplo. Talvez fosse melhor ser pé no chão a ponto de. Não tô dizendo que ela não foi, tá? Eu não sei a uhum, história dela, mas assim, suponhamos aqui, hipoteticamente, né? Que talvez fosse melhor, ao invés de contratar uma chácara, um buffet, qualquer coisa assim, quem sabe casar no próprio salão da igreja, né? Ou então criar formas alternativas, encontrar lugares alternativos mais baratos para casar. Né? Então, assim, ou fazer uma celebração de casamento civil com poucas pessoas. Né? Então, ser pé no chão, entender as suas limitações. Na verdade, isso eu já fiz um apanhado geral, vou destrinchar, não sei assim se perdi a palavra. Assim, a primeira coisa é você estabelecer as suas prioridades, né? Então, assim, quanto você está disposto a pagar por determinados fornecedores? Quais são os que são os principais, os essenciais para você? Por exemplo, no meu caso, eu comprei um vestido de noiva de bazar, né? Então, assim, eu comprei um vestido de noiva usadinho. E a minha prioridade foi a minha maquiagem. Então, eu paguei relativamente caro na minha maquiagem, mas eu economizei no vestido, eu economizei em todos os acessórios. Então, a minha prioridade como noiva era essa. Mas, assim, a minha prioridade foi a fotografia. Eu acho que, assim, o ideal é você conseguir, sim, bons fotógrafos. Não importa se o teu casamento é simples ou não, o fotógrafo é o que vai fazer com que todas as memórias do teu casamento fiquem para sempre. Então, eu acho que é o contrato principal. E a segunda questão, não economizar na comida. Então, existem formas de você economizar na comida, mas existem formas inteligentes de fazer isso, né? Então, assim, vamos supor essa moça que eu citei da noiva, né? Ah, ela foi lá e contratou um buffet. E para economizar, então, a gente contratasse uma cozinheira, uma boa cozinheira, uhum. e daí comprasse ingredientes de qualidade para fazer lá uma feijoadona bem massa, sabe? Então, é uma forma inteligente de economizar, mas sem perder a qualidade da comida. Fazer os próprios docinhos também pode ser, desde que você compre ingredientes de qualidade para fazer, né, os docinhos. A importância, importante é você treinar a receita, treinar, né, para você ter certeza que vai dar tudo certo no dia. O que mais que eu ia falar sobre isso, meu Deus? Buscar lugares alternativos. Nossa, no blog eu já publiquei tanto casamento legal em lugares assim bem doidos, assim, muito engraçados. Eu já publiquei um casamento que foi num barco. Eu já publiquei um casamento num barco. Ai, Nossa, peraí, deve que ser acho que vou ficar diferente. sem voz e volta. Não, bem diferente. Já publiquei um casamento que foi no salão de festas do próprio prédio. Casamento para 20 pessoas. Já publiquei um casamento que foi no sítio emprestado dos amigos. Então, assim, os noivos não pagaram nada para usar o sítio, ela só alugou tendas e as cadeiras, mas a comida toda Uhum. foi muito, muito todo mundo fazendo, assim, todo mundo ajudando. Já publiquei um casamento que foi na casa de uma das madrinhas, que era uma casa bem bonita, num jardim. Enfim, casa de Airbnb, que a pessoa alugou e fez a festa. Tem tanto lugar, às vezes você. Eu publiquei um casamento muito tempo atrás, a história é muito legal. Os noivos sempre iam num cafezinho tomar café numa cafeteria lá que tinha ali em Santa Catarina, não lembro direito onde que era a cidade. Uhum. Acho que era Camboriú até. E eles sempre iam tomar café nesse lugar. Aí um dia, eles também não tinham muito orçamento para casar. Daí um dia a noiva pegou e falou assim: Nossa, e se a gente. Ia ser legal se a gente casasse aqui, né? É tão bonitinho aqui, é tão nossa cara, a gente sempre vem aqui. E aí deu aquele estalo nela: Não, por que eu não pergunto para ele se não pode? Aí ela perguntou para os donos do café: Ah, será que a gente podia fazer uma recepção aqui e tal? E ele falou: Nossa, que legal, vamos bolar alguma coisa. E ela fez uma recepção na cafeteria lá que ela sempre estava acostumada a ir. E assim, ela fez muita economia e tal, mas o casamento ficou muito legal, muito queridinho. Então, procurar locais alternativos
É uma Uhum. boa forma de você conseguir ajustar teu orçamento, né? E fazer um casamento legal. O faça você mesmo também, o DIY, é muito. Acho que não tem noivo que não faça, né? Acho que todo mundo gosta de botar a mão na massa um pouquinho, né? Mas também é uma alternativa legal, desde que você saiba o que está fazendo, né? Então, assim, se Uhum. você sabe cozinhar, beleza, então vamos fazer aí os doces da festa, vamos fazer um bolo aí, então que a gente se garante. Agora, se você não sabe se maquiar, mas daí você vai tentar fazer a maquiagem da noiva, não vai dar certo, né? Melhor não, melhor você deixar pra fazer coisas que você se garante. O Uhum. importante é você treinar antes, né? E avaliar. Eu até tenho uma aula sobre isso lá no meu curso Casamento DIY, que fala justamente sobre isso, dos cuidados que você tem que ter na hora de assumir esse compromisso. Porque tem muitos noivos que gastam com material e tal, e putz, na hora não sei fazer. Eu acho que eu gastei dinheiro à toa, me incomodei, não deu certo, vou ter que recomprar material, vou ter que fazer tudo de novo. Ou acaba contratando o profissional para fazer depois de ter dado errado várias vezes, né? Então o DIY é legal desde que você consiga se garantir ali no que você precisa. É, E o cardápio. O cardápio também é uma coisa que você pode economizar. Eu já falei um pouquinho sobre isso, sobre a feijoada, daquele caso da noiva, né? Eu já publiquei um casamento no blog que os noivos, para economizar no cardápio, você pode meio que unificar, sabe? Você não precisa fazer assim, buffet. Assim, todo mundo vai lá e faz buffet. Mas e se você fizesse pizza? Ou então, que nem um caso que eu publiquei no blog que os noivos contrataram uma cozinheira, uma empresa, não lembro direito, para fazer crepe suíço. Então era assim, era crepe doce e crepe salgado. E era isso. E o bolo com os docinhos. Então, assim, ela simplificou o cardápio, barateou, né? Mas Uhum. sem perder a qualidade. Porque acaba que todo mundo gosta de crepe, tinha, assim, os recheinhos lá que a pessoa podia escolher, daí tinha mais o bolo, os docinhos. Então, ela simplificou, mas sem deixar de fazer um negócio legal. Então, o cardápio também é uma forma de você é, tentar economizar, desde que você tenha as estratégias para você fazer direitinho, né? Bem bonitinho. Você falou da questão da diferença das atrações. De pizza, eu fui num casamento que teve uma pizza, mas faz muito tempo. E foi uma delícia. Foi um casamento de muitas pessoas, deveria ter o quê? Umas 120, 130 pessoas. E todo mundo saiu satisfeito dessa festa. E foi uma experiência muito bacana. E no cardápio, no nosso cardápio, por exemplo, nós contratamos uma cozinheira por fora. E também nós vamos. Aliás, minto, nós ganhamos uma cozinheira. A cozinheira não vai cobrar nada. Então, Ah, que legal! Olha só, né? como vai dar, ela vai dar como presente para nós, essa cozinheira. E o churrasqueiro também vai ser estilo churrasco, nosso cardápio. E garçons, isso aí tudo por fora, nós botamos Uhum. por fora. Nós vamos correr atrás só dos alimentos de qualidade, que igual você Sim. citou, por indicação deles mesmos, né? Então barateou muito só essa questão. Fotógrafo, nós ganhamos pré-Wing. Ah, que Então, legal! nossa, Aham. deu uma boa economia só aí, só, né? Sim, não, Docinho. aí o cardápio, na verdade, é um dos itens mais caros do casamento, né? Então, assim, se você já tem a cozinheira, aí realmente fica mais em conta você comprar os ingredientes Nossa. e fazer, né? Eu fui num casamento que foi mais ou menos nessa pegada, assim, os noivos precisavam economizar muito. E olha só, foi um dos casamentos mais legais que eu já fui. Porque, assim, os noivos, eles não tinham, de fato, assim, muito dinheiro, né? Uhum. Mas eles tentaram fazer tudo com tanto carinho que assim a gente percebeu que eles cuidaram muito. Então, assim, a igreja, por exemplo, a decoração foi feita com papel, né? Ficou super bonitinho, não foi com flor, não foi com flor nobre, não foi com ramo de flor, não, foi com papel, só para dar assim, tipo, né, um charminho a mais ali na decoração. Ela nem precisaria ter feito, mas ela fez questão de fazer. E na festa, eles alugaram, acho que foi, eu não lembro direito, mas acho que foi no próprio salão da igreja, né? Tem um anexo assim com churrasqueiras e tudo mais. E eles também fizeram esse esquema. Eles contrataram assadores, cozinheiros e eles fizeram o nosso tão amado churrascão de domingo. Só que, claro, não era domingo. Mas sabe aquele churrasco de igreja? Sim. Maionese, farofa, tomate, frango assado, linguiça e carne, que tipo todo mundo gosta. Foi esse o cardápio. E assim, foi uma das festas mais gostosas. O cardápio estava muito gostoso, todo mundo. Porque é um cardápio muito brasileiro, é um cardápio Sim. muito, assim, muito nosso, assim, sabe? Então não tem quem não vá gostar, sabe? Você não precisa ficar.
assim, nossa, meu casamento é um momento especial, eu preciso servir algo muitíssimo gourmet. Depende, sabe? Depende dos convidados. Assim, claro que existem famílias que adoram, assim, experiências gastronômicas e tudo mais, mas não é a grande maioria. Todo mundo se encanta por um churrascão, entendeu? E aí os docinhos, o bolo também, foi tudo feito pela noiva, pelas irmãs da noiva, pela mãe da noiva. A gente sabia disso e estava tudo muito gostoso. E a decoração da festa foi com aquelas violetinhas, sabe aquelas violetas que a gente compra no mercado? Uhum. Ela Sim. comprou uma violeta para cada mesa e decorou e ficou super bonitinho, super charmosinho. E o casamento foi incrível, assim, a gente percebeu assim o carinho, sabe, em todos os detalhes. Tinha boa comida, o DJ era amigo do noivo, então teve DJ, teve baladinha, foi super animado, foi um baita de um casamento. E também os docinhos do meu bolo eu vou ganhar. Hum, você tinha falado que iam fazer, eu não lembro agora. Não, os docinhos, os meus pais vão, a minha mãe e minha irmã vai fazer. O bolo eu vou Ah, ganhar ó, o de uma irmão do Carlos madrinha. vai fazer os docinhos pra gente. Eu lembro que você tinha comentado alguma coisa comigo sobre isso. Isso. Então o bolo nós vamos ganhar de uma madrinha. Então ela Aham. faz muito bem o bolo, a tia da minha noiva. Então ela manda ver e assim não tem erro, né? Aham, sim. Não, não tem erro. Não tem como não ficar bom, né? Ela já É. é a praia dela isso. Sim. Então nós vamos ganhar de presente o bolo. Também a questão do fotógrafo, para o Mindy, muito fotógrafo, muito gente boa, amigo nosso. O filmmaker, nós vamos ganhar um desconto também, né? Que é Aham. nosso amigo. Então, assim, a gente vai pegando um pouquinho de tudo no final, gera uma baita economia no final. É. E uma coisa que você falou do fotógrafo é muito legal também, que você falou que ele é gente boa e tal, né? É contratar uma Aham. pessoa que, tipo, que tem, assim, uma certa afinidade com você é uma coisa muito legal, né? Porque eu também sou fotógrafa, não sei se você sabe disso, mas eu também sou Ah, não, fotógrafa. você comentou. Então, e assim, é muito legal. Quando eu fotografo eventos dos meus amigos, às vezes eu tenho muito ensaio para fazer de casal. E os meus amigos me contratam para fazer. E é muito legal, porque assim, como eu já conheço eles, eles não têm vergonha. Então, assim, a gente faz as coisas, as fotos ficam muito boas. E ter essa afinidade, claro que você pode não conhecer tão profundamente o fotógrafo, mas bater o santo, sabe? Ter essa simpatia e tal vai fazer com que vocês também se sintam mais à vontade na hora de fazer as fotos. Então, tipo, essa harmonia entre os profissionais com vocês, ela conta muito, sabe? Porque aí acaba que, assim, fica tão mais fraternal, assim, ó, tô vendo a mensagem da Cissa aqui. É, a Cissa, inclusive, ela é uma das minhas melhores amigas e que também faço foto dela gestante, de casal e tal. Enfim, obrigada, Cissa, pelo elogio. Até me perdi aqui, Cissa, só porque você falou. Mas Toda a enfim, questão dos amigos, né? Isso, essa ter essa afinidade. fraternidade, assim, sabe? Tipo, aliás, o casamento fica tudo meio fraternal, sabe? Os profissionais, eles fazem com gosto as coisas pra você quando bate o santo, sabe? Então é muito legal isso. Escolher também, assim, os profissionais que você sente que vão ser teus irmãos ali na hora de planejar o casamento. Isso, isso. Nossa, e no final das contas, assim, eu achava que eu ia gastar bem mais do que eu imaginava mesmo. E no final das contas, sim, Rúbia, foi um valor, se for ver, um valor alto. Só que para 200 pessoas eu achei baixo. Sim, Pô, sim. cerca de R$ 20 Tá, esse nossa, valor. veja, esse valor, assim, tá. É que hoje tem gente que fala, né, que com menos de 60 mil, 100 mil você não casa. Eu falo que isso é É, mega fake news, assim, na verdade. Por quê? é. Porque se você tiver as prioridades, se você tiver o pé no chão, você tiver controle de orçamento, você consegue. Essa troca que você fez, né? Desse espaço mais bonito, por esse espaço que é mais amplo, fechado, Uhum. mais garantido na temporada de chuvas. Então, tudo isso é estratégia, sabe? Então, assim, não tem como não dar certo, né? Mas eu acho que um pouco vai das prioridades, assim. Se Sim, você fizer questão de casar, assim, num lugar maravilhoso, você gasta, né? Porque o céu é o limite. É muito fácil de você se perder no orçamento quando você não tem as suas prioridades e não tem o seu controle financeiro, né? Você não, assim, não se perder ali no quanto você pode gastar
com o casamento, né? Então, o valor que você para 200 e poucas pessoas realmente um valor assim, tipo, muito, muito bom para o número de convidados que você tem. É. E assim, comparando com alguns amigos que inclusive moram no Paraná, aí perto de Curitiba, agora não lembro a cidade. Mas enfim, eu comparei os preços e aí é um pouquinho mais em conta. Eu não sei se por conta de impostos e tal, mas aqui em estado de São Paulo é um pouquinho pesado. E aqui a cidade no qual eu vou casar, comparado com a minha, tem diferentes preços também. Eu pesquisei fotógrafo, pesquisei tudo e eu sinto a diferente preço. Aqui na minha cidade é um pouquinho mais caro que na cidade que eu vou casar. Então, no final das contas, a escolha do local, e nós namoramos em cidades diferentes. Aham. Então ela é de uma cidade, eu sou de outra. Então, assim, apesar que são cidades perto, né? Mas Sim. compensação tem essa grande diferença de preço. Até de recepção mesmo, aqui na minha cidade, por exemplo, a recepção mais barata que eu encontrei foi R$ 4.500. Lá na cidade dela, não. É uma cidade. Você encontra até com metade do preço. O nosso, É. no- nós conseguimos por R$ 900 o salão. Com tudo, com Nossa, freezer, foi o tudo. preço que eu paguei em 2011, esse É, valor. você Eu vê que paguei coisa. Então, R$ 800 em 2011. foi muito barato, sabe? Mas assim, Uhum. são detalhes que, no final das contas, a gente vai conquistando a questão. Eu acredito que o que ficou mais caro foi a questão do aluguel do vestido da noiva, que aí ficou um pouquinho pesado mesmo. Fotógrafo, assim, foi um preço bom, e em geralzão, assim, o que eu achei mais caro foi essa questão de vestimenta mesmo, assim. O local foi barato, os docinhos da Sim. Dona, o bolo. Então, para mim foi um preço bom, assim, comparei com um amigo meu que casou agora no sábado, que eu fui no casamento, ele falou que foi essa faixa mesmo. E olha que o casamento dele eu achei que foi mais caro que o meu ainda. Assim, ao meu ver, né? Mas no final das contas ele me passou o valor e ficou até um pouquinho mais baixo do que o meu ainda. Então ele economizou nos bastidores, né? Em coisas que Aham. às vezes não estão nos nossos olhos, né? Mas assim, essa diferença, na verdade, tem, assim, capitais, normalmente o preço é muito mais alto. Eu vejo porque nos meus vídeos eu falo assim, aqui em Curitiba, às vezes, uma locação de chácara não sai por menos de, sei lá, R$ 8.000. Aí o pessoal, nossa, como aqui na minha cidade é só quinhentão. Então, assim, Uhum. depende muito, né? O bom é que o mercado deu uma florescida. Então, com isso, a gente consegue espaços alternativos. Lembra que eu falei para você que em 2009, lá, antes de eu casei em 2011, era muito difícil da gente fazer aquela questão da cafeteria, que eu falei dessa Uhum. noiva da cafeteria. Era impensável fazer isso na época. As pessoas não tinham conhecimento, não tinham assim abertura para isso, assim, né? E agora elas já têm essa questão. Eu falei dessa tendência da lista enxuta, né? O mercado se ligou que as pessoas elas têm priorizado essa lista de convidados menor. Então, assim, as pizzarias abriram espaço. E se a gente atender eventos? Né? E se a gente fizer isso? Então, assim, a gente percebe assim que hoje em dia a gente tem muito mais opções e isso é muito maravilhoso, porque na minha época uma lista de convidados pequena era tipo assim, nossa, você vai casar, convida todo mundo. Por que você vai fazer É, para pouca gente? Você não vai convidar teus parentes lá, nossa, eles nunca mais vão falar com você. Hoje em dia a gente já não tem mais tanto disso. Né? As pessoas elas entendem, não, ela vai fazer o casamento lá e não, né? É isso aí, é essa lista que ela tem. Então, as empresas do mercado começaram a se ligar disso e hoje a gente tem muita oferta, felizmente, né? Então, a gente consegue espaços maravilhosos, assim, para casar, 20 pessoas. Eu fui num casamento agora no sábado, que também foi numa chácara, e a chácara era linda, só que o salão de festas cabiam 6 mesas. Então, assim, olha que específico, né? Tipo, geralmente chácara a gente acha assim, nossa, é para 200 pessoas. Vou procurar uma chácara para casar. Hoje você pode procurar uma chácara para casar com 30 pessoas de convidado. É uma graça o salão. Cabe, tipo, no máximo 50 pessoas. Coisa que antigamente não se tinha, né? E hoje já se tem. Então, isso é uma coisa muito legal, assim, dos nossos tempos modernos de casamento, né? Que hoje em dia a gente tem, tipo, muitas opções. é isso mesmo. Bacana, Rubia. Foi.
O pessoal que acompanhou a live até o final, se quiserem ir atrás de assessoria de casamento, o pessoal que vai casar aí, né, busquem a Rúbia, que ela é especialista nesse assunto, tá certo? Vou fazer uma propaganda gratuita, Rúbia. Isso aí, se bem que eu acho que Agradeço, todo mundo nessa live é tudo meus amigos. tá certo, é isso aí. Gostaria de te agradecer, Rúbia, por essa live, por esse momento, que, que te dê força durante essa caminhada sua. Eu vou continuar acompanhando o seu canal, mesmo depois de casar. Isso aí, eu Que quero saber do seu casamento, hein? Quero que vocês me contem tudo como é que foi, me marquem lá, porque eu quero saber como é que foi. nós estamos em estágio de parafuso, né? Igual a vida está caindo, né? Mas calma, se organizem. Coloquem tudo faça checklist, né? Sim, Tipo, vai lembrando assim, tipo, meu Deus, deixa um papelzinho do lado ali, assim, vai anotando, porque eu sempre falo que a gente não pode confiar em sim. cabeça de noivo, porque não cabe nada, né? Muito trabalho, tudo simultâneo. Então, bota tudo, até sempre anda com um caderninho na mão para você ir anotando tudo assim, para não esquecer de nada. E no fim, dá tudo certo. E o que não der certo, às vezes os convidados nem vão perceber que deu errado. Então, essa que é a grande vantagem, assim, de você planejar o casamento, né? Às vezes acontecem coisas que ninguém fica sabendo. Às vezes nem os noivos ficam sabendo, né? Dependendo, assim, se tem cerimonialista ali agindo por trás. Às vezes os problemas nem os noivos sabem. Então, assim, tudo dá certo no final. Tá certo. É, e assim, no, a- assim, eu falo brincando, né? Mas porque é muita ansiedade das coisas de chegar mais perto. Só que ao mesmo tempo, nós estamos assim. Eu até montei uma planilha bonitinha para a gente fazer o checklist mesmo. E ficou enorme a planilha, né? Mas são os Sim. passos, são até as questões financeiras para a gente anotar tudo certinho para a gente não se perder nesses passos. Não, mas tem que ter mesmo, porque, assim, esse casamento que eu fui no sábado, a noiva não esqueceu o buquê na pia de casa? Teve que voltar a Nossa, buscar? E assim, tá, ela não falou, faço. ah, eu tinha checklist, não deu, foi ali um minuto. Então, assim, tem que ter, você tem que ter pessoinhas ali, assim, pra te ajudar. Porque ela esqueceu do buquê na hora de tirar foto, assim, meu Deus, e o buquê tá onde? Esqueci. Então é importante. Pelo amor Anota de tudo. Uhum. Tá certo. Eu tô mais não cheguei nessa situação. A Tainá é a que mais esquece. O tempo parece que tá Tainá, você tem que ter caderninho, hein? vai. Caderninho, porque, nossa, eu lembro que eu tinha que ter caderninho, porque assim, até no dia, né, assim, veja, noiva tem tanto acessório, brinco, sapato, além da maquiagem, às vezes é a grinaldinha, algum acessório para cabelo, o buquê, dependendo se você for fazer foto, né, making off no dia, você pode levar o convite de casamento, se você lembrar para fazer as fotos. Você pode levar os votos, não sei se vocês vão trocar votos, né, no caderninho, leva também para foto. Só que tudo isso aí você precisa ter uma programação para não esquecer no dia, porque de cabeça você jamais vai lembrar, ainda mais que quanto mais perto do casamento, mais ansioso a gente vai ficando, então mais esquecido a gente vai ficando também. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas no final tá tudo certo, igual você falou, né? Então a gente tá Tá fazendo tudo esses certo. passos, tá certo? E a gente vai continuar seguindo o seu canal, a aliança, não Ah, pode esquecer ó, da aliança. a aliança. É o noivo, né? No caso, não pode esquecer ali. Nossa, Não, a aí gente já esquecer a aliança, daí providenciou já. ferrou, né? Não, tem que ter aliança, né? Tem que ter aliança. Nem que você leve no dedo mesmo, depois na hora tira e coloca no bolso. Ó, viu? É, Não pode esquecer, hein? não, não pode deixar. Verdade. Senão Essa não live tem foi muito bacana. casamento. É verdade. Aí procura no bolso, cadê a... É. É bem assim. Isso. Foi muito boa essa live, muito bacana. Esse tema abriu a mente e até deu alguns detalhes que nós estávamos perdidos, assim. Então, nós vamos pegar essas dicas que você falou, né? Obrigado, viu, Rúbia, Ah, eu por que ter participado. agradeço, Carlos. Que bom que deu certo a nossa live, né? Finalmente deu certo, a nossa live foi Quase. muito proveitosa. Não, Adorei mesmo. mas foi no tempo certo, né? Foi no Porque tempo foi no certo. tempo certo, né? Tá certo, então. Eu agradeço o pessoal que ficou até o final. E é isso. Queria falar mais uma coisa, Rúbia? Para Não, finalizar? queria só agradecer quem está assistindo, os meus amigos que estão assistindo. Tainá, muito obrigada por estar presente também, por conversar com a gente aqui. E é isso. Tá certo, gente. Obrigado, viu, Rúbia? Mais uma vez. E é isso aí. É isso aí. Na,
Pessoal que gostou aí, dá um like, coraçãozinho. E aí, pessoal que não conseguiu acompanhar desde o início, vou deixar salvo no YouTube. Aí eu mando pra Rúbia, a Rúbia divulga essa reprise aí, tá certo? Beleza, combinadíssimo. Obrigado, viu, gente? Boa noite, Rúbia. Boa noite, até. Beijo, Tainá. Pessoal. Até.